Você já se sentiu à deriva? Como se a sua vida fosse uma sucessão de eventos aleatórios, uma tempestade de caos onde você é apenas um barco sem leme. Você luta, se esforça, e mesmo assim, a dor, a frustração e a confusão parecem encontrar o caminho de volta. Você olha para o mundo e se pergunta, por quê? Por que as coisas são como são? Por que isso está acontecendo comigo? E se eu lhe dissesse que não existe caos? E se cada evento, cada encontro, cada desafio e cada alegria não forem acidentes, mas sim peças de um quebra-cabeça cósmico, perfeitamente organizado? A sabedoria budista, lapidada ao longo de mais de 2500 anos, nos oferece um mapa. Não um mapa baseado em dogmas, mas um mapa da mente humana e das leis universais que regem a nossa existência. Nesta jornada que iniciamos hoje, vamos desvendar 10 ensinamentos budistas profundos que têm o poder de transformar radicalmente a sua percepção da vida, trazendo não apenas paz, mas um profundo senso de propósito. Antes de mergulharmos na primeira chave desta sabedoria milenar, peço que você se junte à nossa comunidade de buscadores. Se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Este simples gesto é um ato de generosidade, ele nos ajuda a espalhar esta mensagem de clareza para mais pessoas que podem estar se sentindo perdidas no caos. Prepare-se. A sua jornada para uma vida melhor começa agora. Capítulo 1. Tudo acontece por um motivo, o sentido oculto da vida. Quando ouvimos a frase tudo acontece por um motivo, muitas vezes a interpretamos com um suspiro de resignação, como se fossemos peões indefesos num jogo de destino. Mas no contexto do budismo, esta frase não é sobre fatalismo, é a descrição da lei mais fundamental e poderosa do universo, a lei de causa e efeito, conhecida em sânscrito como karma. Karma, em sua essência, significa ação. Não é um castigo divino, nem uma recompensa de uma entidade externa. É simplesmente a lei natural de que toda ação, seja ela do corpo, da fala ou, mais importante, da mente, é uma semente. E toda semente, inevitavelmente, produz um fruto. O sentido oculto da vida que tanto buscamos é este: nós somos os arquitetos da nossa própria realidade. A vida não está acontecendo com você, a vida está respondendo a você. Para entender isso em profundidade, precisamos abandonar a ideia de que o karma é um sistema de justiça simples e imediato, como fiz algo bom, ganho algo bom amanhã. O budismo nos ensina que o karma é um processo complexo, como um vasto jardim. As sementes que plantamos, nossas intenções e ações, não brotam imediatamente. Algumas precisam de dias, outras de meses, e algumas, segundo esta tradição, podem precisar de vidas inteiras para encontrar as condições certas para germinar. É aqui que reside o sentido oculto do sofrimento. Quando algo doloroso acontece, uma perda, uma doença, uma traição, nossa primeira reação é perguntar: por que eu? Eu não mereço isso. A perspectiva kármica nos convida a mudar a pergunta. Em vez de nos vermos como vítimas de um evento aleatório, começamos a nos ver como participantes de um processo de maturação. O evento doloroso, por mais difícil que seja, pode ser o amadurecimento de uma semente plantada há muito tempo, nesta ou em existências passadas. Não o vemos como um castigo, mas como uma purificação. A dor é o momento em que o karma negativo queima, se esgota. O motivo pelo qual está acontecendo é que a dívida está sendo paga, a lição está vindo à superfície para ser aprendida. Isso nos leva ao pilar central do karma, a intenção, cetana. No budismo, a intenção é tudo. Duas pessoas podem realizar a mesma ação, por exemplo, dar dinheiro a alguém. Uma pode fazê-lo por pura compaixão, desejando genuinamente o bem-estar do outro. A outra pode fazê-lo por vaidade, para parecer generosa e ganhar status social. A ação externa é idêntica, mas as sementes kármicas plantadas são drasticamente diferentes. A primeira semente é de compaixão e gerará felicidade futura. A segunda é de apego e ego, e gerará mais apego e a ansiedade de precisar de validação. O sentido oculto é que o universo não responde ao que fazemos, mas por que fazemos. É por isso que a prática da atenção plena, mindfulness, é tão crucial. Devemos nos tornar vigilantes de nossa própria mente. Antes de falar, questione: qual é a minha intenção? Antes de agir,
pergunte: isso vem do amor ou do medo? Da generosidade ou da ganância? Quando começamos a viver com essa consciência, paramos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos mestres do nosso destino. O motivo pelo qual as coisas acontecem não é mais um mistério assustador, é um feedback claro. Se você está cercado de raiva e conflito, o budismo sugere olhar para dentro. Onde você está plantando sementes de raiva em seus pensamentos? Onde você está nutrindo ressentimento? O mundo exterior é apenas um espelho do seu jardim interior. Se o jardim está cheio de ervas daninhas, não adianta culpar o sol ou a chuva. É preciso começar o trabalho de arrancar as ervas, ações negativas passadas, e plantar novas sementes, ações positivas. Esta é a libertação do karma. Não estamos presos a ele. Embora não possamos apagar as sementes já plantadas, podemos controlar duas coisas. Nossa reação ao presente. Quando um fruto kármico amargo amadurece, um evento ruim acontece, podemos reagir com raiva, ódio e vitimização, plantando assim mais sementes de sofrimento. Ou podemos aceitar, aprender a lição com equanimidade e compaixão por nós mesmos, e assim, nos recusarmos a plantar novas sementes negativas. Nossas ações no presente, cada momento é uma nova oportunidade. O presente é o único momento em que podemos plantar sementes para o futuro. O motivo por trás de tudo não é um plano secreto de Deus. O motivo é a sua própria mente. A vida é um eco. Se você grita a raiva ecoa de volta. Se você sussurra compaixão, a compaixão retorna. Isso nos leva a um conceito ainda mais profundo, a interdependência, Pratyasamutpada. Nada existe isoladamente. Você não é uma entidade separada sendo atingida por eventos. Você é uma parte intrincada de uma vasta teia de causas e condições. A pessoa que o magoou está, ela mesma, agindo sob a influência de suas próprias causas e condições, de seu próprio karma. Quando entendemos isso, a raiva se dissolve em compaixão. O motivo pelo qual aquela pessoa o tratou mal não é porque você é uma má pessoa, mas porque ela está sofrendo, presa em seus próprios padrões kármicos. Portanto, o primeiro ensinamento budista para uma vida melhor é este: assuma 100% de responsabilidade por sua vida. Não de forma culposa, mas de forma poderosa. Cada segundo é uma chance de ouro para plantar uma semente de bondade, paciência, generosidade ou sabedoria. A vida não é uma loteria. É um jardim. O sentido oculto é que você tem o poder de decidir o que florescerá nele. O motivo pelo qual tudo acontece é que você é o jardineiro. Comece a cuidar do seu jardim com atenção plena e intenção compassiva, e o que antes parecia um caos selvagem, começará a se transformar, lenta e milagrosamente, em um lugar de beleza e paz. Capítulo 2. A dança da mudança, aceitando a impermanência, Anicca. No primeiro capítulo, desvendamos a poderosa lei do karma, entendendo que somos os jardineiros da nossa realidade, plantando sementes a cada momento. Agora, estamos prontos para explorar o solo onde essas sementes crescem. E esse solo tem um nome: impermanência. Em Pali, a língua dos primeiros ensinamentos budistas, isso é chamado de Anicca. De todos os ensinamentos, Anicca é talvez o mais óbvio, e ainda assim, o mais profundamente resistido pela mente humana. Tudo muda. Nada dura para sempre. Olhe ao seu redor. A estação do ano muda, as células do seu corpo estão morrendo e nascendo neste exato segundo, o sol nasce e se põe. A própria Terra está em constante movimento. No entanto, nós, seres humanos, vivemos em uma negação quase constante dessa verdade. Construímos nossas vidas sobre a areia movediça da permanência, tentando desesperadamente fazer com que as coisas boas durem para sempre e que as coisas ruins desapareçam imediatamente. E aqui, o budismo nos diz, está a raiz de quase todo o nosso sofrimento. Nós nos agarramos. Agarramo-nos à juventude, e sofremos quando o espelho revela rugas. Agarramo-nos a um relacionamento perfeito, e sofremos quando ele inevitavelmente muda, ou termina. Agarramo-nos à riqueza, à saúde, ao status, como se fossem posses de pedra, quando na realidade são feitas de fumaça. E, ironicamente, agarramo-nos até mesmo à nossa dor, definindo-nos por nossos traumas passados, incapazes de deixar ir.
O budismo não pede que você goste da mudança. Não pede que você celebre a perda. Pede algo muito mais radical, que você pare de lutar contra a realidade. Pede que você veja a mudança não como uma falha no sistema, mas como o próprio sistema. A Nika não é uma filosofia pessimista. Pelo contrário, é a chave para a verdadeira liberdade e alegria. Pense no momento mais feliz da sua vida. Talvez tenha sido um momento de grande conquista, ou o riso de um ente querido. O que tornou esse momento tão precioso? Foi exatamente o fato de que ele era passageiro. Você sabia, em algum nível, que não duraria para sempre. Se a felicidade fosse constante, 24 horas por dia, ela deixaria de ser felicidade, ela se tornaria apenas um ruído de fundo. A beleza de um pôr do sol está no seu desaparecimento. O problema começa quando tentamos congelar esse pôr do sol. Tentamos capturá-lo, possuí-lo. No momento em que fazemos isso, a alegria se transforma em ansiedade. Será que o pôr do sol de amanhã será tão bonito? E se chover? Aceitar a impermanência é aprender a dançar com o fluxo da vida, em vez de tentar construir uma barragem contra o rio. Quando o momento de felicidade surgir, em vez de se apegar a ele com medo, o praticante budista aprende a vivê-lo plenamente. Saboreie-o, esteja 100% presente nele. E quando ele começar a desaparecer, como todas as coisas fazem, você o deixa ir com gratidão, em vez de com desespero. Você não sofre, porque você nunca acreditou que ele duraria para sempre. E o que dizer dos momentos de dor? Aqui é onde a Nika se torna nossa maior aliada, nossa maior fonte de consolo. Quando você está no meio do sofrimento, a dor do luto, a ansiedade de uma crise financeira, a agonia de um coração partido, sua mente lhe diz, isso vai durar para sempre. Eu nunca vou sair disso. É essa crença na permanência da dor que a torna insuportável. Mas a Nika nos sussurra uma verdade profunda, isso também passará. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum inverno deixa de se transformar em primavera. A sua dor não é você. A sua dor é um evento climático na vasta paisagem da sua consciência. É uma nuvem escura passando por um céu infinito. O céu, sua verdadeira natureza, permanece intocado. Quando você realmente internaliza isso, algo mágico acontece. Você para de lutar contra a dor. Você para de adicionar uma segunda camada de sofrimento, o sofrimento de desejar que a dor não estivesse lá. Você simplesmente permite que a dor esteja presente, observando-a com uma curiosidade gentil, sabendo que ela é impermanente. E, paradoxalmente, no momento em que você para de lutar contra ela, ela começa a perder seu poder sobre você. Estamos explorando territórios profundos da mente humana agora mesmo. Estamos desfazendo anos de condicionamento que nos disseram para temer a mudança. Se o que estamos discutindo ressoa com você, se você sente a verdade nessas palavras, peço que faça uma pausa por um segundo. Deixe o seu like neste vídeo. É um pequeno ato que nos ajuda imensamente a construir uma comunidade de pessoas que estão prontas para viver com mais sabedoria e menos medo. Se você é novo aqui, considere se inscrever. Estamos juntos nesta jornada, e os ensinamentos que virão podem mudar sua vida. Continuando, como praticamos a Nika no dia a dia? A prática central é, novamente, a atenção plena, mindfulness. A meditação não é sobre parar os pensamentos, é sobre observar a impermanência dos pensamentos. Sente-se em silêncio por apenas 5 minutos e observe sua mente. Um pensamento sobre o jantar surge, depois um sobre o trabalho, depois uma memória da infância, depois uma coceira no nariz. É um fluxo constante. Você não é seus pensamentos, você é o observador desse fluxo. Isso é a Nika em ação. Observe suas emoções. Você acorda se sentindo ansioso. Em vez de dizer eu sou ansioso, diga eu sinto ansiedade. Veja a ansiedade como uma sensação em seu corpo, um aperto no peito, um nó no estômago. Observe-a. Não a julgue. Apenas observe. Você descobrirá que ela não é sólida. Ela flui, ela muda de intensidade, eventualmente, ela se dissolve. Esta é a libertação do sofrimento. O sofrimento, dukkha,
não é causado pela mudança. É causado pela resistência à mudança. O budismo nos convida a nos tornarmos como a água. A água nunca resiste. Ela contorna o obstáculo. Ela se adapta à forma do copo. Ela pode ser suave como um riacho ou poderosa como um oceano, mas está sempre em fluxo, sempre em harmonia com a realidade do momento presente. Quando você aceita a impermanência, você para de tentar controlar o incontrolável. Você para de desperdiçar sua preciosa energia vital lutando contra o rio da vida. Em vez disso, você sobe no barco da consciência e aprende a navegar. Você se torna flexível, resiliente, aberto. O sentido oculto da vida, que exploramos no capítulo 1, Karma, é que nós plantamos as sementes. O ensinamento da impermanência, Anicca, é que devemos aceitar as estações. Você não pode forçar uma semente a brotar no inverno, nem pode impedir as folhas de cair no outono. Viva sua vida plenamente, plante sementes de bondade e compaixão, mas abandone o apego neurótico aos resultados. Ame profundamente, mas ame com a sabedoria de que tudo é emprestado. Trabalhe duro, mas saiba que o sucesso e o fracasso são ambos impostores passageiros. Abrace a dança da mudança. Pois é nessa dança que a verdadeira paz, uma paz que não depende das circunstâncias externas, é finalmente encontrada. Você para de ter medo da próxima onda, porque descobre que você não é o castelo de areia. Você é o oceano. Capítulo 3. O diagnóstico honesto, a verdade do sofrimento, Dukkha. Nos capítulos anteriores, estabelecemos duas leis fundamentais do universo, a lei de causa e efeito, Karma, que nos torna arquitetos da nossa vida, e a lei da impermanência, Anicca, que nos mostra que o cenário da vida está em constante mudança. Agora, chegamos ao ponto de partida de toda a jornada budista. É o próprio motivo pelo qual Siddhartha Gautama, o Buda, deixou seu palácio. É o primeiro ensinamento que ele deu após sua iluminação. E é, sem dúvida, o ensinamento mais mal compreendido de todos. É a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, ou Dukkha. Quando as pessoas ouvem isso, muitas vezes reagem com resistência. O quê? A vida é sofrimento? Que filosofia pessimista! Que deprimente! Elas imaginam o budismo como uma nuvem cinzenta, focada apenas na dor e negando a alegria da vida. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Dizer que a vida é Dukkha não é uma declaração pessimista, é um diagnóstico médico preciso e corajoso. Imagine que você está doente há anos, com um mal-estar constante, mas nenhum médico consegue descobrir o que é. Então, você finalmente encontra um grande médico que, após examiná-lo, diz: "Eu sei exatamente o que você tem." É isto. Você sentiria desespero? Não. Você sentiria um alívio imenso. Porque pela primeira vez, a doença foi nomeada. E se ela pode ser nomeada, ela pode ser compreendida. E se pode ser compreendida, ela pode ser curada. Buda é esse grande médico. E Dukkha é o seu diagnóstico para a condição humana. A palavra Dukkha é frequentemente traduzida como sofrimento, mas seu significado é muito mais profundo e sutil. Sofrimento nos faz pensar apenas em grandes tragédias, doença, morte, perda, guerra. E sim, isso é Dukkha em sua forma mais óbvia. É o que os estudiosos chamam de Dukkha Dukkha, a dor da dor. Mas Buda foi mais fundo. Ele apontou para uma segunda forma de Dukkha, Viparinama Dukkha, ou o sofrimento da mudança. Esta é a dor que sentimos quando coisas boas terminam. É a ansiedade que surge mesmo durante um momento feliz, o medo sutil de que aquilo vai acabar. Você está nas férias perfeitas, e no meio delas, você pensa: "Ah, que pena que só faltam 3 dias." Isso é Viparinama Dukkha. É o sofrimento que vem diretamente da nossa resistência à impermanência, Anicca. Mas a forma mais profunda, e a mais importante para nossa transformação, é a terceira, Sankhara Dukkha. Esta é a insatisfatoriedade existencial. É o zumbido de fundo da nossa vida. É aquela sensação que você tem mesmo quando tudo está bem. Você tem um bom trabalho, uma família, saúde. Não há nenhuma tragédia óbvia. E, no entanto, você acorda de manhã com um sentimento de
vazio. Uma inquietação. Uma sensação de que falta alguma coisa. Você se senta no sofá à noite, depois de um dia de trabalho, pula de canal em canal, rola o feed do celular, procurando algo. Mas você não sabe o que. Isso é Sankara Dukkha. É a insatisfatoriedade inerente de uma mente não treinada, que está sempre buscando a próxima coisa, o próximo hit de dopamina, o próximo concerto, acreditando que a felicidade permanente está logo ali na esquina, depois da próxima conquista, da próxima compra, do próximo relacionamento. O diagnóstico de Buda é este: nós sofremos porque estamos cronicamente insatisfeitos, buscando segurança e felicidade permanentes em um mundo que é, por definição, impermanente e inseguro. Estamos tocando no ponto nevrálgico da experiência humana. Reconhecer isso não é fácil. Exige coragem. E se você chegou até este ponto do vídeo, você tem essa coragem. Se este diagnóstico ressoa com você, se você reconhece esse zumbido de insatisfatoriedade em sua própria vida, saiba que você não está sozinho. Este é o ponto de virada. Para mostrar que você está nesta jornada de autodescoberta, peço que deixe o seu like. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. Estamos juntos nisso, e o próximo passo é a parte mais importante, a causa da doença. Por que sentimos essa insatisfatoriedade? Sankara Dukkha surge porque nos agarramos a uma ilusão fundamental, a ilusão de um eu sólido, permanente e separado. Passamos nossas vidas tentando polir e proteger esse eu. O eu quer coisas, dinheiro, status, amor. O eu tem aversão a coisas, crítica, dor, doença. Nós giramos em torno desse eu, tentando fazer com que o universo impermanente se curve aos seus desejos permanentes. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. É como tentar construir uma casa de pedra sobre a superfície de um oceano agitado. A mente não treinada está sempre fazendo isso. Ela se apega a um pensamento e diz: este sou eu. Ela se apega a uma emoção e diz: eu estou com raiva, em vez de eu sinto raiva. Ela se apega a um corpo que envelhece e diz: isso não deveria estar acontecendo comigo. Dukkha é o atrito entre o nosso desejo de permanência e a realidade da impermanência. Portanto, a primeira nobre verdade não é um mandamento de que você deve sofrer. É um convite para ser radicalmente honesto. É um convite para parar de fugir. Parar de fugir para o entretenimento, para o trabalho excessivo, para a comida, para as drogas, para qualquer distração que usamos para não sentir aquele zumbido de fundo. O budismo nos convida a fazer algo revolucionário, sentar-se em silêncio e realmente sentir o Dukkha. Olhar para ele. Investigá-lo. Não com julgamento, mas com a curiosidade de um cientista. O que é essa inquietação? Onde eu a sinto no meu corpo? Quando ela surge? O que a dispara? Quando você faz isso, você descobre algo milagroso. No momento em que você para de lutar contra Dukkha, no momento em que você para de fugir dele, em vez disso, o acolhe com uma consciência compassiva, ele começa a perder seu poder. Você para de alimentar o monstro. Você para de adicionar uma segunda flecha. A primeira flecha é a dor inevitável da vida, a perda, a doença. A segunda flecha é a que nós mesmos disparamos. O nosso eu não quero isso. Porque isso é injusto. É essa segunda flecha que transforma a dor em sofrimento. A primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, é a porta de entrada para a libertação. Não é uma sentença de prisão, é o mapa que mostra a saída. É o diagnóstico mais esperançoso da história da humanidade, por que não para por aí? Um diagnóstico só é dado quando existe um tratamento. Fim do capítulo 3. Nós fizemos o diagnóstico. Vimos a insatisfatoriedade que permeia a nossa vida. Mas qual é a causa exata dessa doença? Por que nos apegamos? O que nos impulsiona a continuar correndo nesta esteira de insatisfação? O Buda não nos deixou apenas com o diagnóstico. Ele nos deu a segunda nobre verdade. Capítulo 4. A fonte da inquietação, a causa do sofrimento, Tanha. No último capítulo, fizemos o diagnóstico corajoso que o Buda nos ofereceu.
Olhamos para a primeira nobre verdade e reconhecemos a existência de dukkha, não apenas a dor óbvia, mas aquela insatisfatoriedade sutil, aquele zumbido de fundo que nos assombra, a sensação de que algo está sempre faltando, mesmo quando tudo parece estar bem. Como um grande médico, o Buda não parou no diagnóstico. Um diagnóstico sem uma causa é inútil. E assim, ele nos deu a segunda nobre verdade, que identifica a origem dessa febre existencial. A causa do sofrimento, ele disse, é Tanya. Esta palavra em Pali é frequentemente traduzida como desejo, mas seu significado é muito mais específico e profundo. Tanya não é o simples desejo de tomar um copo de água quando se tem sede, ou o desejo de que nossos filhos sejam felizes. Não é o desejo saudável de criar, de amar, de buscar a verdade. Tanya é a sede neurótica. É o anseio. É o apego. É a ânsia febril e automática da mente não treinada. É o eu preciso em vez do eu gostaria. É o eu não posso viver sem em vez do eu aprecio isso. É a energia de agarrar, de se apegar, de tentar fixar o que é, por natureza, fluido. Tanya é a fonte da nossa inquietação, porque é ela que nos coloca em guerra direta contra a realidade da impermanência, anicca, que discutimos no capítulo 2. A realidade é impermanente. Tanya é o desejo de permanência. A realidade é fluida. Tanya é a tentativa de construir uma barragem. Inevitavelmente, a barragem se rompe. E o nome que damos a esse rompimento é de sofrimento. O Buda identificou 3 tipos principais desta sede insaciável, 3 motores que impulsionam a roda do nosso dukkha. Primeiro, a kama Tanya, o anseio pelos prazeres dos sentidos. Este é o mais óbvio. É a busca incessante pelo próximo hit de dopamina. A próxima comida deliciosa, a próxima maratona de série, a próxima compra online, a próxima experiência sexual, a próxima curtida na rede social. Não há nada de intrinsecamente mal nessas coisas. O problema não é o prazer. O problema é o apego ao prazer. Quando comemos uma refeição deliciosa, o praticante sábio a saboreia plenamente, consciente de que é uma experiência passageira. A mente com Tanya, no entanto, já está sofrendo enquanto come, pois sabe que a refeição vai acabar. E assim que acaba, ela já está ansiosa pela próxima. Ela nunca está satisfeita. Ela vive em um ciclo de busca e breve alívio, seguido por mais busca. É uma esteira. O segundo tipo é Bhava Tanya, o anseio por ser, por existir. Este é mais sutil, mas imensamente poderoso. É o anseio do eu. É o desejo de ser alguém, de ser importante, de ser reconhecido, de ser rico, de ser famoso, de ser o bom aluno de meditação, de ser iluminado. É o desejo de solidificar nossa identidade, de provar que existimos e que importamos. É essa Bhava Tanya que nos faz defender nossas opiniões com raiva, como se nossa vida dependesse disso. É o nosso ego frágil tentando se construir e se defender em um mundo que, na verdade, não gira ao nosso redor. É a fonte da inveja, da arrogância e de uma exaustão profunda, pois manter essa fachada de eu sólido é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é um trabalho condenado ao fracasso, pois o eu que tentamos construir é, como tudo mais, impermanente. Finalmente, há o terceiro tipo, Vibhava Tanya, o anseio por não ser, pela aniquilação. Este é o outro lado da moeda. Quando a vida se torna dolorosa demais e não conseguimos o que nosso Kama Tanya, desejo de prazer, ou Bhava Tanya, desejo de ser, queriam, nós caímos no oposto, o desejo de que tudo simplesmente pare. Isso pode se manifestar como depressão, apatia, desejo de fuga, ou no extremo, a autoaniquilação. É o eu não aguento mais. É a aversão. É o ódio. É o desejo de apagar a experiência, de se livrar da dor. Mas, ironicamente, focar na aniquilação da dor é apenas mais uma forma de Tanya. É um apego poderoso ao não ser, que apenas nos amarra mais fortemente à roda do sofrimento. Estamos dissecando o próprio mecanismo da nossa mente. Estamos colocando uma luz sobre o que nos faz sofrer. Este é o verdadeiro trabalho de autoconhecimento. Se você está achando este mapa da mente útil, se ele está ajudando você a entender seus próprios padrões, por favor, deixe o seu like.
É um sinal para nós de que estamos no caminho certo, e ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para outras pessoas que também podem estar presas no ciclo de Tanya. E se você ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade. O que vem a seguir é a solução. Então, Tanya é a causa. É esta sede insaciável, esta energia de agarrar, que nos mantém correndo. Mas como ela funciona na prática? Tanya opera através de um processo chamado Vedana, ou sentimento tom. É o que acontece no milissegundo antes que você tenha um pensamento consciente. Algo acontece, você vê um pedaço de bolo. Imediatamente, sua mente o rótula como agradável, Vedana positiva. Esse rótulo agradável dispara instantaneamente Tanya, o anseio, o desejo de comer. E então você age, você come o bolo. Ou, alguém o critica no trabalho. Imediatamente, sua mente rótula como desagradável, Vedana negativa. Esse rótulo desagradável dispara instantaneamente Tanya, na forma de aversão, Vibhava Tanya. E então você age, você fica com raiva, você se defende, você rumina sobre isso o dia todo. E há as sensações neutras, a maior parte da nossa vida. Sentar-se em sua cadeira, o som do ar-condicionado. Nós rotulamos como um neutro. E o que Tanya faz com o neutro? Fica entediado. E então começa a buscar algo agradável ou a se preocupar com algo desagradável. A mente não treinada é uma escrava completa deste processo. Ela é um barco sem leme, jogado para lá e para cá pelas ondas de agradável, desagradável e neutro. É por isso que nos sentimos tão exaustos, tão fora de controle. Não estamos no comando. Nossos padrões de apego e aversão estão. O budismo nos diz que a libertação não está em satisfazer todos os nossos desejos. Isso é impossível. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina nele. Quanto mais você alimenta Tanya, maior e mais faminto ele se torna. A pessoa que ganha 1 milhão, imediatamente começa a desejar 2. A libertação também não está em negar todos os desejos, em se tornar um asceta sem vida, isso é apenas Vibhava Tanya, aversão. A libertação está em ver. Ver Tanya pelo que ele é, uma reação automática, impessoal, que surge e desaparece. Está em desenvolver a sabedoria para parar de ser escravo desse impulso. A segunda nobre verdade é profundamente otimista. Por quê? Porque se a causa do sofrimento fosse externa, se fosse o mundo, as outras pessoas, o governo, o clima, estaríamos perdidos, porque não podemos controlar essas coisas. Mas se a causa é interna, se é Tanya, um padrão mental reativo, então a solução também é interna. Isso significa que a libertação está, e sempre esteve, ao nosso alcance. O diagnóstico foi feito. A causa foi identificada. O prognóstico é bom. Agora, precisamos da cura. Fim do capítulo 4. Nós entendemos que dukkha, o sofrimento, existe. E agora entendemos que ele é causado por Tanya, o apego e a aversão. Isso nos leva à pergunta mais importante de todas: é possível parar essa sede? É possível extinguir esse fogo? O Buda respondeu com um sim retumbante. E essa resposta é a terceira nobre verdade, o vislumbre da liberdade. Capítulo 5. O fim da sede, a verdade da cessação, Nirodha. Até agora, em nossa jornada, agimos como detetives da condição humana. Com a coragem de um cientista e a honestidade de um buscador, nós olhamos diretamente para a realidade. No capítulo 3, fizemos o diagnóstico. A vida, como é comumente vivida, está permeada por uma insatisfatoriedade fundamental, um zumbido de fundo chamado dukkha. No capítulo 4, identificamos a causa. Essa insatisfatoriedade não nos é imposta pelo mundo exterior, mas surge de dentro, da nossa própria mente. Ela vem de Tanya, a sede insaciável, o apego febril, a aversão reativa e a busca incessante por algo permanente em um mundo impermanente. Se a jornada budista parasse aqui, ela seria, de fato, uma filosofia sombria. Seria um diagnóstico preciso de uma doença terminal. Mas é aqui que toda a jornada se ilumina. É aqui que o Buda se revela não apenas como um médico que diagnostica, mas como aquele que detém a cura. Ele nos oferece a terceira nobre verdade, a verdade da cessação,
conhecida como Niroda. A palavra Niroda significa simplesmente cessação ou extinção. É a declaração mais radicalmente otimista da história espiritual da humanidade. É a promessa de que o sofrimento, o dukkha, a insatisfatoriedade, pode terminar. A febre pode quebrar. A sede pode ser saciada. Existe uma saída. O nome dado a essa cessação, ao estado que resta quando o Tanya é extinto, é talvez a palavra mais famosa e mais mal compreendida de todo o budismo, Nirvana ou Nibbana, em Pali. Vamos parar por um momento e desfazer os mitos. O que é o Nirvana? Primeiro, o que ele não é? Não é um paraíso celestial, um lugar físico com nuvens e harpas onde você vai após a morte. O budismo não lida com esse tipo de especulação. O foco é inteiramente na experiência humana, aqui e agora. Não é uma aniquilação, um apagar da sua personalidade, onde você se torna um zumbi sem emoções e sem vida. Pelo contrário, disse que é o despertar para a vida real, pela primeira vez. A palavra nirvana significa literalmente apagar ou extinguir, como quando se apaga a chama de uma vela. A pergunta crucial é: o que é que se apaga? O Buda foi explícito. O que se apaga são os 3 fogos, ou 3 venenos, que alimentam todo o nosso sofrimento. O fogo da ganância, loba, nosso apego, nosso Tanya. O fogo do ódio, dosa, nossa aversão, nossa raiva, nosso vibhava-tanya. O fogo da ilusão, morra, nossa ignorância fundamental sobre a verdadeira natureza da realidade, a ignorância de anicca, dukkha e da natureza do eu. O nirvana não é a extinção da vida. É a extinção da ganância, do ódio e da ilusão. E o que resta quando esses fogos dolorosos e exaustivos se apagam? O que resta é a sua mente em seu estado natural. O que resta é uma paz profunda e inabalável. O que resta é clareza, compaixão, liberdade. O nirvana é a paz que não depende de condições. Pense nisso. A felicidade que conhecemos é sempre condicional. Eu estou feliz porque consegui um emprego. Eu estou feliz porque esta pessoa me ama. Eu estou feliz porque estou saudável. Mas, como vimos no capítulo 2, todas essas condições são impermanentes. O emprego pode acabar, o amor pode mudar, a saúde pode falhar. E assim, nossa felicidade é frágil, construída sobre areia movediça. O nirvana é a paz que existe apesar das condições. É a descoberta de um refúgio interior que as ondas da vida não podem tocar. É a paz que excede todo entendimento, precisamente porque não é causada por nada. Não é uma reação. É o estado fundamental do ser. Isso não significa que uma pessoa desperta não sinta. Ela sente, talvez mais profundamente do que nós. Ela sente a dor do mundo, mas não é esmagada por ela. Ela sente a alegria, mas não se agarra a ela. A diferença crucial é, ela não é mais reativa. Esta é a promessa no coração dos ensinamentos budistas. Não é um sonho distante. É um potencial acessível a cada ser humano. É o seu direito de primogenitura. Se a simples ideia de que tal paz é possível lhe traz um vislumbre de esperança, se a possibilidade de extinguir os fogos da ansiedade e da raiva ressoa com você, por favor, deixe o seu like. Este é mais do que um vídeo, é um mapa para a liberdade. E se você está comprometido a encontrar esse caminho, se inscreva no canal. Porque a próxima pergunta é a mais prática de todas: como fazemos isso? Como é o nirvana no dia a dia? Não é algo que você obtém. É algo que você descobre quando para de fazer o que obscurece. É um processo de soltar. Imagine que você passou a vida inteira segurando um pedaço de carvão em brasa, isso é Tanya, acreditando que era uma joia preciosa. Sua mão está queimada, você está em agonia, isso é dukkha. Você culpa o carvão, culpa quem lhe deu, culpa o mundo por fazer carvões tão quentes. O budismo não lhe oferece uma luva melhor. Ele simplesmente diz, olhe com atenção. Isso está queimando você. Você pode soltar. O momento em que você abre a mão e solta o carvão, esse alívio, essa liberdade da queimadura, isso é Niroda. Isso é um vislumbre do Nirvana. O Nirvana, portanto,
não precisa ser um evento de tudo ou nada, um Big Bang espiritual que acontece daqui a 30 anos. A cessação pode ser experimentada em micromomentos em sua vida diária. Cada vez que você sente o impulso automático da raiva subindo, aquela onda de calor no peito quando alguém lhe corta no trânsito, e você apenas a observa, respira e a deixa passar sem explodir. Nesse momento, você experimentou um micro-nirvana. Você extinguiu o fogo da aversão. Cada vez que você sente o anseio neurótico de pegar o celular para rolar o feed, apenas para escapar do tédio, Sankara Dukkha, e em vez disso você apenas se senta com o tédio, permitindo que ele esteja lá. Nesse momento, você experimentou Niroda. Você extinguiu o fogo do apego. Cada vez que você faz algo gentil por alguém sem esperar absolutamente nada em troca, nem mesmo um obrigado. Nesse momento, você experimentou a liberdade do eu e o apagar do fogo da ganância. A terceira nobre verdade é a boa notícia. É a declaração de que a cura é real. A doença do sofrimento não é crônica, é aguda e tratável. Não estamos condenados a viver como escravos de nossos impulsos, jogados de um lado para o outro pelas ondas do desejo e da aversão. Não estamos condenados a viver com aquele zumbido de fundo de insatisfatoriedade para sempre. Existe um estado de clareza, paz e liberdade profundas, e ele está disponível para nós. Isso nos leva, inevitavelmente, à pergunta final e mais prática de todas. O Buda diagnosticou a doença, Dukkha, identificou a causa, Tanya, e nos mostrou que a cura é possível, Niroda. Agora, qual é o remédio? Qual é a prescrição? Fim do capítulo 5. A promessa está feita. A cura existe. Mas como, exatamente, nós a aplicamos? Como andamos no caminho que nos leva da sede à cessação? O Buda dedicou a maior parte de seus ensinamentos a responder a essa pergunta. A resposta é a quarta nobre verdade, o caminho. Capítulo 6. A prescrição para a paz, o nobre caminho óctuplo, Magga. Nos últimos capítulos, completamos o diagnóstico mais importante da sua vida. Vimos que a insatisfatoriedade, o Dukkha, é a doença, capítulo 3. Identificamos o vírus, o apego e a aversão, o Tanya, capítulo 4. E, de forma crucial, recebemos a boa notícia, o prognóstico, a cura existe, a cessação é possível, o Niroda é real, capítulo 5. Agora, estamos diante da pergunta final e mais prática: qual é o remédio? Qual é o tratamento exato? O Buda não nos deixou apenas com a promessa da cura, ele nos entregou a prescrição detalhada. Esta é a quarta nobre verdade, o culminar de todos os seus ensinamentos, o próprio caminho para fora do sofrimento. É chamado de Magga, o nobre caminho óctuplo. Esta não é uma série de 10 mandamentos, nem uma lista de regras a serem seguidas cegamente. E, mais importante, não é um caminho linear, onde você completa o passo 1 e depois passa para o passo 2. Imagine-o, em vez disso, como os 8 raios de uma roda. Cada um é essencial, e todos eles se movem juntos, apoiando-se mutuamente para que a roda gire em direção à libertação. Este caminho é um guia holístico para viver. Ele abrange tudo, sua mente, suas palavras, suas ações e sua vida. Ele é tradicionalmente dividido em 3 grandes pilares, 3 áreas de treinamento que, juntas, desfazem os padrões de Tanya e revelam a paz do Niroda. O primeiro pilar é Prajna, ou sabedoria. Este é o nosso mapa. É o ver. É o que nos dá a direção correta. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. A sabedoria garante que estamos caminhando em direção à liberdade, e não há mais confusão. Este pilar contém os 2 primeiros raios da roda. O primeiro raio é a visão correta, Sandhi. Isso é, simplesmente, ver a realidade como ela é. E o que é ver a realidade como ela é? É entender, em profundidade, tudo o que discutimos até agora. É a compreensão intelectual, que depois se tornará uma compreensão vivida, das 4 nobres verdades. É ver que o sofrimento existe, Dukkha, que ele é causado pelo apego, Tanya, que ele pode cessar, Niroda, e que existe um caminho para isso, Magga. É também ver a impermanência, Anicca, em todas as coisas, entender a lei de causa e efeito,
karma. Sem a visão correta, você está perdido na floresta sem um mapa. Você confunde o que é doloroso com o que é prazeroso, e o que é temporário com o que é permanente. O segundo raio é a intenção correta, Sansakapa. Se a visão correta é o mapa, a intenção correta é a bússola. É o porquê por trás de nossas ações. É o nosso motor motivacional. O Buda disse para cultivarmos 3 intenções principais. A intenção de renúncia, nekama, não no sentido de se livrar de tudo, mas no sentido de soltar o apego. É o oposto de tanha. É a intenção de não se agarrar, de deixar as coisas fluírem. A intenção de boa vontade, a vipra, o oposto da aversão e do ódio. É o desejo ativo pela felicidade e bem-estar de todos os seres, incluindo você mesmo. É a prática do metta, ou amor-bondade. A intenção de não violência, a vius, também traduzida como compaixão. É a intenção de não causar dano, de não ser cruel, e de responder ao sofrimento, nosso e dos outros, com um coração aberto e solidário. O segundo pilar é sla, ou conduta ética. Este é o nosso lagir. É como colocamos nossa sabedoria em prática no mundo. Você não pode esperar encontrar paz interior se sua vida exterior é um caos de danos e arrependimentos. Uma mente culpada não pode meditar. Sla é o alicerce que criamos para que a mente possa descansar e se aprofundar. Este pilar contém 3 raios. O terceiro raio é a fala correta, São VC. Nossas palavras têm um poder kármico imenso. A fala correta é abster-se de 4 coisas. Mentir, falar apenas a verdade. Fala divisiva, palavras que colocam uma pessoa contra a outra. A fofoca é a forma mais comum disso. Fala áspera, insultos, gritos, discurso de ódio, palavras ditas com raiva para ferir. Fala ociosa, conversa fiada, tagarelice sem sentido que apenas agita a mente e desperdiça tempo. Em vez disso, a fala correta é usar as palavras para promover a verdade, a harmonia, a gentileza e o significado. O quarto raio é a ação correta, Sankalmanta. Isso se refere às nossas ações físicas. O núcleo disso é abster-se de 3 coisas. Não matar, não tirar a vida de nenhum ser senciente, e mais profundamente, cultivar a compaixão por toda a vida. Não roubar, não pegar o que não nos foi dado livremente. Isso se estende à exploração, a negócios injustos e a tirar vantagem dos outros. Não ter má conduta sexual, isso significa não causar dano através da sexualidade, como o adultério, a exploração ou qualquer ação que desrespeite a dignidade e o consentimento dos outros. O quinto raio é o meio de vida correto, São Já. Isso leva a ética para o nosso trabalho, para as 40 horas ou mais que passamos por semana ganhando a vida. O meio de vida correto é escolher uma profissão que não cause dano a você ou aos outros. O Buda listou especificamente o comércio de armas, o comércio de seres vivos, escravidão, pecuária intensiva, o comércio de venenos e o comércio de intoxicantes. Em termos modernos, é perguntar: meu trabalho contribui para o bem-estar ou para o sofrimento no mundo? Nós cobrimos os 2 primeiros pilares, sabedoria, ver corretamente, e ética, agir corretamente. Esses 5 passos, por si sós, criariam uma revolução em sua vida e no mundo. Se este guia prático para uma vida ética e sábia está fazendo sentido para você, se você vê como esses passos podem reduzir o caos em sua vida, por favor, deixe o seu like. Este é o manual de instruções. E se você está comprometido em aprender a treinar sua mente, que é o pilar final e mais poderoso, se inscreva no canal. O que vem a seguir é o ginásio da mente. O terceiro e último pilar é Sanghi, ou treinamento mental. Este é o como. É aqui que construímos o músculo mental. Sabedoria e ética são essenciais, mas sem o treinamento mental, não teremos a força para realmente implementá-los quando a tempestade de tanha, apego e aversão, nos atingir. Este pilar contém os 3 raios finais. O 6º raio é o esforço correto, São Vimma. Isto é sobre energia e diligência. A paz não é passiva, ela requer um esforço ativo e gentil. O esforço correto é o trabalho de um jardineiro mental. Ele tem 4 tarefas.
Prevenir, impedir que pensamentos negativos e prejudiciais, raiva, ganância, surjam. Abandonar, se um pensamento negativo já surgiu, abandoná-lo, soltá-lo, não o alimentar. Cultivar, fazer surgir ativamente pensamentos positivos e benéficos, bondade, generosidade. Manter, se um pensamento positivo já surgiu, nutri-lo, mantê-lo, fazê-lo crescer. O sétimo raio é a atenção plena correta, São Sati. Este é o coração de toda a prática meditativa. É mindfulness. É a habilidade de estar presente, aqui e agora, com uma consciência clara e sem julgamento do que está acontecendo. É a prática de observar suas sensações corporais, seus sentimentos, Vedana, seus estados mentais e os próprios pensamentos, sem se identificar com eles. É aqui que quebramos a corrente de Tanya. Você sente a raiva surgindo, Vedana negativa, mas em vez de reagir, Tanya, você a observa, Sati. Você vê o desejo surgindo, e em vez de obedecê-lo, você o observa. A atenção plena é o sentinela na porta da sua mente. O oitavo e último raio é a concentração correta, São Sandhi. Quando você aplica o esforço correto e a atenção plena correta, e sua vida é sustentada pela ética, Sla, a mente naturalmente se torna calma, unificada e estável. Esta é a concentração correta. É a prática da meditação profunda, Jhana, onde a mente se torna tão focada e quieta que pode ver a realidade com uma clareza de laser. É nesta quietude profunda que a visão correta deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência direta e transformadora. A ilusão do eu separado se dissolve, e o fogo de Tanya é extinto. Este é o caminho. Sabedoria para ver, ética para agir e treinamento mental para transformar. É o remédio completo. Fim do capítulo 6. Nós recebemos a prescrição. O nobre caminho óctuplo é o mapa detalhado para sair do sofrimento e entrar na paz. Se esta explicação do caminho o inspirou a começar a andar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Pois no próximo capítulo, vamos mergulhar no alicerce de tudo isso, a prática que une todos os 8 raios. A atenção plena. Capítulo 7. O poder de estar presente, a prática da atenção plena, Sati. No capítulo anterior, nós desdobramos o mapa mais precioso da jornada budista, o nobre caminho óctuplo. Vimos como ele se divide em 3 áreas de treinamento: sabedoria, visão correta e intenção correta, conduta ética, fala, ação e meio de vida corretos, e treinamento mental, esforço, atenção plena e concentração corretos. Esse mapa é a prescrição para a paz. Mas um mapa, por si só, não o leva ao destino. Você precisa de um veículo. Você precisa da energia para dar o primeiro passo. Neste capítulo, vamos focar no 7º raio desse caminho, que é, na verdade, o coração que bombeia sangue para todos os outros 7. É a habilidade fundamental que torna a visão correta possível, que nos dá o espaço para escolher a fala correta, e que constitui a essência do treinamento mental. Estamos falando de Sati, a palavra em Pali para atenção plena, ou mindfulness. Se houvesse apenas uma habilidade que você pudesse cultivar para transformar radicalmente sua vida, reduzir sua ansiedade, aprofundar seus relacionamentos e libertá-lo da tirania de seus próprios pensamentos, seria esta. Mas o que, exatamente, é a atenção plena? Primeiro, vamos esclarecer o que ela não é. Não é sobre esvaziar a mente. Sua mente foi feita para pensar, assim como seu coração foi feito para bater. O objetivo não é parar os pensamentos. Não é necessariamente sobre relaxar, embora um profundo relaxamento seja frequentemente um efeito colateral. Não é uma prática esotérica ou religiosa, é um treinamento mental secular, um exercício para o cérebro. E, acima de tudo, não é uma tentativa de escapar da vida ou de se dissociar da dor. Pelo contrário, é a prática radical de estar totalmente presente para a sua vida, exatamente como ela é. A atenção plena é a consciência simples e sem julgamento do que está acontecendo, no momento em que está acontecendo. É a habilidade de lembrar de voltar ao presente. A palavra Sati também carrega o significado de recordar. Recordar o quê? Recordar de estar aqui. Recordar de observar, em vez de reagir. A maior parte de nós vive em piloto automático.
Nossos corpos estão em um lugar, dirigindo, lavando a louça, em uma reunião, mas nossas mentes estão em outro. Estamos perdidos em ruminações sobre o passado, eu não devia ter dito aquilo, ou em ansiedade sobre o futuro, e se aquilo acontecer? O presente, o único momento em que a vida realmente acontece, passa por nós despercebido. Nós não vivemos 10.000 dias, nós vivemos o mesmo dia 10.000 vezes, presos nos mesmos loops de pensamento reativos. A atenção plena é o disjuntor. É o ato de acordar desse transe. No capítulo 4, falamos sobre a corrente que nos leva ao sofrimento. Um estímulo, alguém nos critica, leva a uma sensação desagradável. Vedana, que instantaneamente dispara o apego ou aversão. Tanya, que nos leva a reagir, gritar, nos defender, guardar rancor. Tudo isso acontece em 1 milissegundo. É um reflexo automático. A atenção plena é o que nos permite criar um espaço entre o estímulo e a reação. Com a prática de sati, o processo se transforma, o estímulo acontece, a crítica. A sensação desagradável surge, vedana. E então, sati entra. A atenção plena ilumina a sensação. Ela diz, interessante. Sinto um aperto no peito. Sinto calor subindo pelo pescoço. Esta é a sensação da raiva surgindo. Você não é mais a raiva. Você é o observador da raiva. E nesse espaço, nesse momento de observação clara, algo milagroso acontece. Você tem uma escolha. Você não é mais um escravo da sua reação. Você pode escolher respirar. Você pode escolher ficar em silêncio. Você pode escolher responder com sabedoria, em vez de reagir com veneno. Este é o mecanismo da libertação. Não é mágica. É treinamento. Estamos falando sobre a habilidade número 1 para a saúde mental e a paz interior. Estamos falando sobre como recuperar o controle da sua própria mente. Se a ideia de ter esse espaço de escolha em sua vida parece libertadora para você, se você está cansado de ser refém de suas próprias reações, por favor, deixe o seu like. É um reconhecimento de que você está pronto para acordar. E se você quer aprender como construir esse espaço, se inscreva no canal. Como cultivamos sati? De duas maneiras, formal e informalmente. A prática formal é o que chamamos de meditação. É o ginásio. É onde você senta por 5, 10 ou 20 minutos por dia para construir o músculo da atenção. É simples, mas não é fácil. Você se senta em uma posição confortável. Feche os olhos. E escolhe uma âncora para sua atenção, algo que está acontecendo agora mesmo. A âncora mais comum é a respiração. Você apenas sente a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Inevitavelmente, em questão de segundos, sua mente vai devagar. Ela vai para uma lista de tarefas, para uma memória, para um som na rua. Este não é um sinal de fracasso. Este é o momento mais importante da prática. O momento em que você percebe que sua mente divagou, isso é atenção plena. E então, com gentileza, sem julgamento, você simplesmente guia sua atenção de volta para a respiração. De novo, e de novo, e de novo. Cada vez que você faz isso, você está literalmente religando seu cérebro. Você está fortalecendo seu observador e enfraquecendo sua reatividade automática. A prática informal é o objetivo final. É levar essa consciência para a sua vida diária. É o jogo, para o qual você treinou no ginásio. Você pratica a atenção plena ao lavar a louça, em vez de estar perdido em pensamentos, você realmente sente a temperatura da água, o cheiro do sabão, o contato da esponja no prato. Você está totalmente lá. E, surpreendentemente, essa tarefa chata se torna uma fonte de paz. Você pratica ao comer, desliga a TV, guarda o celular. Você realmente olha para a sua comida. Você sente o cheiro. Você mastiga devagar, saboreando cada gosto. Você pratica ao ouvir. Quando alguém está falando com você, você realmente ouve? Ou está apenas esperando sua vez de falar, formulando sua resposta? A atenção plena na escuta é oferecer a outra pessoa o presente mais raro de todos, sua presença total.
Estar presente é o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo. A atenção plena dissolve a ansiedade, que vive no futuro, e o arrependimento, que vive no passado. Ela o traz para casa, para o único lugar onde a vida existe, o agora. Ela é a ferramenta que usamos para aplicar o esforço correto. É o microscópio que nos permite ver a impermanência, a nica, em tempo real. É o escudo que nos protege de sermos feridos pela fala áspera dos outros, e a guia que nos impede de usá-la. Sati é a chave mestra. É o despertar. Fim do capítulo 7. Nós temos o caminho. E agora temos a ferramenta central para trilhá-lo, a atenção plena. Mas essa ferramenta, essa clareza mental, revela não apenas nossos próprios padrões, mas também o sofrimento do mundo ao nosso redor. Se este capítulo sobre atenção plena o ajudou a entender o poder do presente, deixe seu like e inscreva-se. Pois no próximo capítulo, vamos cultivar as emoções que florescem naturalmente quando a mente está clara, a compaixão e o amor-bondade. Capítulo 8. O coração desperto, cultivando o amor-bondade, meta, e a compaixão, karuna. No capítulo anterior, exploramos a ferramenta fundamental da atenção plena, sati. Aprendemos a criar um espaço entre o estímulo e a reação, a observar nossos pensamentos e emoções sem nos tornarmos escravos deles. A atenção plena é o aspecto clareza do caminho, é a mente que vê. Mas o budismo não é uma prática fria ou puramente intelectual. É um caminho de coração-mente. A clareza da atenção plena, quando praticada corretamente, não leva ao distanciamento indiferente. Pelo contrário, quando você realmente vê a sua própria dor sem julgamento, e quando você vê claramente a dor dos outros, uma resposta natural e bela começa a florescer. Essa resposta é o coração desperto. Neste capítulo, vamos cultivar as duas joias mais preciosas desse coração, meta, amor-bondade, e karuna, compaixão. Se o nobre caminho óctuplo é o corpo da prática, meta e karuna são o seu sangue quente e vital. Elas são a expressão viva da nossa visão correta e a personificação da nossa intenção correta. Vamos começar com meta. Esta palavra em Pali é traduzida como amor-bondade. É crucial entender o que ela significa, pois é muito diferente do que nossa cultura chama de amor. Não é o amor romântico, que é condicional e muitas vezes baseado em apego, tanha. Não é o amor transacional, eu te amo se você me fizer feliz. Meta é uma benevolência incondicional. É um desejo sincero, profundo e universal pelo bem-estar e felicidade de todos os seres, sem exceção. Não é uma emoção passageira, é uma habilidade mental que pode ser cultivada e fortalecida, assim como a atenção plena. Por que meta é tão vital? Porque é o antídoto direto para um dos três fogos que nos queimam: o fogo da aversão, dosa, a raiva, o ódio, o ressentimento, a irritação, a impaciência. A atenção plena, sati, nos ajuda a ver a raiva quando ela surge. Meta é o que usamos para dissolver a raiva em sua raiz. Como a cultivamos? Através de uma prática de meditação específica. Tradicionalmente, ela segue uma progressão cuidadosa, projetada para abrir o coração em etapas. Começamos conosco mesmos. Esta é, para muitos, a parte mais difícil. Estamos condicionados a nos criticar, a focar em nossas falhas. Mas, como diz o ditado, você não pode derramar de um copo vazio. Tentar amar os outros sem amor próprio é como tentar regar um jardim sem água. Então, sentamos em silêncio e oferecemos a nós mesmos frases de cura, como: que eu esteja seguro, que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu viva com paz. Repetimos isso, não como uma afirmação vazia, mas como um desejo sincero, sentindo a intenção por trás das palavras. Expandimos para um benfeitor ou amigo querido. Alguém por quem é fácil sentir carinho. Que você seja feliz. Que você esteja seguro. Expandimos para uma pessoa neutra. Alguém que vemos, mas por quem não temos sentimentos fortes: o caixa do supermercado, o vizinho. Que você seja feliz. Isso começa a esticar o músculo do coração. Expandimos para uma pessoa difícil. Este é o treinamento avançado. Trazemos à mente alguém que nos magoou ou nos irrita.
E, com a força da prática, tentamos estender o mesmo desejo, que você também seja feliz. Que você encontre a paz. Por quê? Não para desculpar suas ações, mas para libertar nosso próprio coração. O ressentimento é um veneno que nós bebemos esperando que o outro morra. Meta é o antídoto que nós tomamos. Finalmente, expandimos para todos os seres. Que todos os seres, em toda parte, em todas as direções, sejam felizes e estejam livres do sofrimento. Esta prática é transformadora. Ela suaviza as arestas do nosso julgamento. Ela dissolve o isolamento do eu, do qual falaremos mais, e nos conecta com a humanidade compartilhada. Estamos falando sobre reprogramar nosso sistema operacional emocional, saindo da aversão e indo para a conexão. Se você sente que o mundo, e sua própria mente, poderiam usar mais desta amor-bondade, por favor, deixe o seu like. É um ato de meta para este canal, ajudando a espalhar esta mensagem de cura. E se você ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de corações mentes despertos. Se meta é o desejo de que todos os seres sejam felizes, Karuna, compaixão, é sua irmã gêmea. Karuna é a resposta do coração quando ele encontra o sofrimento. É o tremor do coração na presença da dor, seja nossa ou a dos outros. Mas Karuna não é o mesmo que pena. A pena olha de cima, coitadinho de você. A pena cria distância. Karuna é a disposição de entrar na dor com o outro. A palavra compaixão significa literalmente sofrer com. No entanto, a compaixão budista não é um afogamento na dor alheia, o que seria apenas sobrecarga emocional. A verdadeira Karuna é a união da ternura do coração com a clareza da sabedoria, praj, e a estabilidade da atenção plena, sati. É o que permite que um médico trate de um paciente doente com cuidado e foco, sem desmoronar. É o que permite que você ouça um amigo em crise com presença total, sem absorver o drama dele. Karuna é o que nos move à ação. Meta pode ser um sentimento passivo de boa vontade. Karuna vê um ser sofrendo e sente o impulso de fazer algo para aliviar esse sofrimento. É a ação correta e o meio de vida correto em movimento. A atenção plena nos permite ver a primeira nobre verdade, que existe o sofrimento, dukkha. A compaixão é a resposta humana e desperta essa verdade. Meta e Karuna são duas das 4 moradas divinas, Brahma Viharas, qualidades da mente desperta. As outras 2 são mudita, alegria empática, a capacidade de sentir alegria pela felicidade e sucesso dos outros. É o antídoto direto para a inveja e o ciúme. Upekkha, equanimidade, a paz equilibrada, o amor que não é apego. É a capacidade de cuidar profundamente, mas sem ser derrubado pelo resultado. É a aceitação profunda da impermanência, anicca, e do karma, causa e efeito. Quando você pratica a atenção plena, você limpa o espelho da sua mente. Quando você pratica meta e karuna, você ensina o coração a brilhar através desse espelho limpo. O budismo nos ensina que, em nosso estado natural, quando os fogos da ganância, ódio e ilusão são extintos, nirvana, o que resta não é o vazio. O que resta é esta paz clara, luminosa e compassiva. A paz não é apenas a ausência de conflito, é a presença ativa da compaixão. Fim do capítulo 8. Nós temos o caminho. Temos a atenção plena para iluminar o caminho. E agora temos a compaixão para aquecer a jornada. Se este capítulo sobre o coração desperto tocou você, deixe seu like e inscreva-se. Pois no próximo capítulo, vamos enfrentar a ilusão mais profunda de todas, a própria raiz do eu que causa tanto sofrimento, o conceito de não-eu, anatta. Capítulo 9. A ilusão final, descobrindo o não-eu, anatta. Nós viajamos longe juntos. Vimos que tudo muda, anicca. Diagnosticamos a insatisfatoriedade que essa mudança nos causa, dukkha. Identificamos a causa dessa dor como nosso apego e aversão, tanha. Vimos a promessa de que essa dor pode cessar, nirodha. Recebemos o mapa para a cessação, o nobre caminho óctuplo, magga. Aprendemos a praticar a atenção plena, sati, para iluminar o caminho, e cultivamos o amor-bondade, meta, e a compaixão, karuna, para aquecer a jornada. Agora, chegamos ao coração da ilusão. Chegamos ao ensinamento que,
quando compreendido, corta a raiz de Tanya, apego, de uma vez por todas. Este é o último dos 3 selos da existência, junto com Anika e Dukkha. É o ensinamento de Anatta, ou não-eu. Este é, sem dúvida, o conceito mais desafiador, mais sutil e mais profundamente libertador do budismo. O que é não-eu? Vamos começar com o que não é. Não é uma declaração nihilista de que você não existe. Você está aqui, lendo isto. A experiência está acontecendo. O budismo não nega a sua existência. O que ele nega é a forma como você pensa que existe. Nós vivemos com uma suposição fundamental, que quase nunca questionamos. A suposição de que, em algum lugar dentro de nós, talvez atrás dos olhos, ou no centro do peito, existe um eu sólido, permanente e separado. Um eu que é o dono de nossas experiências. Pense nisso. Dizemos, eu tenho um pensamento. Eu sinto raiva. Eu tenho um corpo. Isso implica que existe um eu, a entidade, e, separadamente, a experiência, o pensamento, a raiva, o corpo. Nós nos sentimos como um CEO em uma sala de controle, um pequeno eu que está puxando as alavancas, sentindo as sensações, e que é o autor de nossas ações. Este eu é o centro do nosso universo. É a coisa que tentamos proteger a todo custo. É o que queremos que seja feliz, o que tememos que seja ferido, e o que não queremos que morra. E o Buda, com a clareza da sua iluminação, disse, vá procurar esse eu. Use a sua atenção plena, sati, e investigue. Quando fazemos, descobrimos algo espantoso. Para nos guiar, o Buda desconstruiu a experiência humana em 5 agregados, ou skandhas. Ele disse que tudo o que chamamos de eu é, na verdade, apenas uma coleção temporária desses 5 processos. Não há nada além deles. Forma, rupa, este é o seu corpo, sua matéria física. Isto é você? Olhe de perto. Seu corpo está em fluxo constante, Anika. Você inspira o não você, ar, e expira. Você come o não você, comida, e o transforma em você. A cada segundo, células morrem e nascem. O corpo de hoje não é o mesmo de 7 anos atrás. Então, onde está o eu permanente no corpo? É um processo, não uma entidade. Sensação. Vedana, isto é o tom de sentimento que surge a cada segundo, agradável, desagradável ou neutro. Quando você toma um gole de café, surge uma sensação agradável. Quando bate o dedo do pé, surge uma desagradável. São você? Elas vêm e vão sem o seu controle. Elas são apenas reações. Percepção, sana, esta é a função da mente que rótula, que reconhece. Cadeira, azul, triste, injusto. É o software de reconhecimento. Isso é você? É apenas uma função mental, condicionada por sua cultura e seu passado. Formações mentais, Sankara, esta é a categoria mais complexa. Inclui todos os seus hábitos mentais, padrões de pensamento, opiniões, crenças, preconceitos, intenções e seu karma. É o que chamamos de personalidade. Mas isso é o eu sólido? Ou são apenas programas condicionados que foram instalados por sua família, sua educação e suas ações passadas? São padrões em movimento. Consciência, Vijnana, este é o próprio ato de saber. A consciência visual que surge quando o olho encontra a forma. A consciência auditiva que surge quando o ouvido encontra o som. A consciência mental que surge quando a mente encontra um pensamento. É este o eu observador? O Buda disse que não. A consciência é totalmente dependente. Ela não existe por si só. Ela só surge em relação a algo. Quando você usa a atenção plena e olha para dentro, você não encontra um eu. Você encontra um pensamento surgindo. Você encontra uma sensação no peito. Você encontra o som da minha voz. O eu não é uma coisa, é um evento. É um processo que se monta e se desmonta a cada momento. Este é o ponto mais profundo da sabedoria budista. Pode parecer assustador, mas é a porta de entrada para a liberdade absoluta.
Se este mergulho profundo na natureza da realidade está desafiando sua mente e abrindo novas portas, por favor, deixe o seu like. É um reconhecimento de que você está pronto para a verdade. E se você quer saber por que isso é a melhor notícia que você poderia receber, se inscreva no canal. Por que Anatta é tão libertador? Por que essa é a chave final? Porque se o sofrimento é causado pelo apego, Tanya, Anatta remove a coisa a qual nos apegamos. O apego mais profundo que temos é o apego a esse eu, o Bhava-Tanya que vimos no capítulo 4. Pense nisso. Quem é que está sendo insultado? Quando alguém lhe diz algo cruel, você sofre porque sente que o seu eu foi atacado. Mas se não há um eu sólido, o que foi que o insulto atingiu? Atingiu apenas o agregado da forma, o som entrando no ouvido, que gerou uma sensação desagradável, que gerou uma percepção, insulto, e uma formação mental, raiva. É um processo impessoal. Você não precisa levar para o lado pessoal. O sofrimento perde seu ponto de aterrissagem. Quem é que está com medo da morte? O medo da morte é o medo de que este eu sólido deixe de existir. Mas se este eu é apenas um processo em fluxo, o que realmente morre? O processo simplesmente muda de forma. O rio continua fluindo. O medo existencial se dissolve. Quem é que falhou? A vergonha e a culpa vêm da identificação com a falha. Eu sou um fracasso. Mas se não há eu permanente, falha é apenas um rótulo, percepção, para um conjunto de ações, sankhara, que levaram a um resultado indesejado. Você pode aprender com o processo, em vez de ser esmagado por ele. De quem é essa ansiedade? Quando você diz eu sou ansioso, você se identifica com a ansiedade. Você se torna ela. Com a sabedoria de Anatta, você vê, existe a sensação de ansiedade. Existe a percepção de ansiedade. Existem formações mentais ansiosas. Ela é um evento climático passando pela sua consciência, não um eu central. Você pode observá-la sem ser ela. Anatta é a soltura do fardo mais pesado que já carregamos. O fardo de ter que ser eu 24 horas por dia, de ter que defender esse eu, polir esse eu e temer pela segurança desse eu. Quando a ilusão do eu separado se dissolve, o que resta? Aversão, ódio, não faz sentido, porque não há um eu para proteger. Apego, ganância, não faz sentido, porque não há um eu para possuir. O que resta é a interconexão. Se eu não sou uma entidade separada e você não é uma entidade separada, as barreiras entre nós se dissolvem. O seu sofrimento é o meu sofrimento. A compaixão, karuna, se torna a única resposta lógica e espontânea. Você para de ser uma onda separada, com medo de bater na rocha. Você percebe que você é o oceano inteiro. Cobrimos os ensinamentos mais profundos, impermanência, sofrimento, apego, o caminho, a atenção plena, a compaixão e, finalmente, o não-eu. Se esta jornada até o coração da realidade o transformou, deixe seu like e inscreva-se. Pois em nosso capítulo final, vamos integrar tudo isso. Vamos ver como é a vida de alguém que vive essa sabedoria, e como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia, de forma prática. Capítulo 10. A vida desperta, integrando os ensinamentos no dia a dia. Nós viajamos juntos através dos vales profundos e dos picos luminosos da sabedoria budista. Começamos com a lei universal de que tudo acontece por um motivo, karma, percebendo que somos os jardineiros da nossa realidade. Aprendemos a dançar com a impermanência, anicca, entendendo que a mudança é a própria vida. Nós olhamos corajosamente para o nosso sofrimento, dukkha, não como uma falha, mas como um diagnóstico. Identificamos sua causa raiz, não no mundo, mas em nossa própria mente, o apego e a aversão, Tanya. Recebemos a notícia mais esperançosa, a cessação, niroda, é possível. A paz é o nosso direito de primogenitura. Recebemos a prescrição, o nobre caminho óctuplo, um guia completo para viver com sabedoria, ética e treinamento mental. Mergulhamos na ferramenta-chave, a atenção plena, sati, o poder de estar presente. E aquecemos nossa prática com o coração desperto, cultivando o amor, bondade, meta, e a compaixão, karuna.
Finalmente, no último capítulo, confrontamos a ilusão final, a raiz de todo apego, a crença em um eu sólido e separado, descobrindo a liberdade profunda do não-eu, anatta. Agora, a pergunta de 10.000 palavras permanece. E daí? Como isso muda a forma como você acorda amanhã de manhã? Como essa filosofia antiga e profunda o ajuda quando seu filho está gritando, seu chefe está pressionando, e as contas estão se acumulando? Este capítulo final é sobre isso. É sobre como descer da montanha da teoria e trazer o néctar da sabedoria para o mercado caótico da vida cotidiana. Viver uma vida desperta não significa se retirar para um mosteiro, a menos que esse seja o seu caminho. Significa viver sua vida real, sua vida de trabalho, família, relacionamentos e desafios, com uma nova perspectiva e um novo conjunto de ferramentas. Então, como é um dia na vida de alguém que integra esses ensinamentos? Amanhã, começando com intenção, a vida desperta começa no momento em que você abre os olhos. Em vez de pegar o celular imediatamente, inundando sua mente com o tanha, anseio e aversão, notícias ruins do mundo, você faz uma pausa. Você simplesmente respira. Você pratica gratidão por um corpo que acordou, forma, e pela consciência que surgiu, consciência. Você estabelece sua intenção correta para o dia. Pode ser simples: hoje, farei o meu melhor para ser gentil, meta. Hoje, tentarei estar presente, sati. Hoje, tentarei não causar dano, ação correta, ponto. Você pode meditar por 10 minutos. Não para alcançar um estado especial, mas para praticar o retorno ao presente, para treinar o músculo da atenção plena. Você observa seus pensamentos matinais ansiosos como nuvens passando, não como fatos sólidos. Você está praticando anatta, esta ansiedade não é eu. O dia de trabalho, praticando a ética e o não eu, você vai para o trabalho. O trânsito está horrível. Alguém lhe corta. O eu antigo reagiria instantaneamente com raiva, aversão. O praticante desperto usa isso como treinamento. Você sente a onda de raiva surgir, vedana, a observa com atenção plena, sati, respira e a deixa ir, praticando a renúncia, intenção correta. Você se lembra que a outra pessoa também está sofrendo, presa em seu próprio dukkha, karuna. No trabalho, você pratica o meio de vida correto e a fala correta. Você evita a fofoca. Você ouve seus colegas com presença total. Quando vem uma crítica, em vez de ativar o modo de defesa do eu, você pratica anatta. Você ouve o feedback. Isso é útil? O que posso aprender? Você separa o conteúdo da crítica da sensação desagradável que ela provoca. Quando o estresse aumenta, você não foge para o café ou para a rolagem infinita. Você faz uma micromeditação de 1 minuto na sua mesa. Você apenas sente seus pés no chão, sente sua respiração. Você se âncora no presente. Você quebra o ciclo de tanha. Os relacionamentos, praticando meta e anatta, você chega em casa. Sua família está lá. Você guarda o celular. Você pratica a escuta atenta. Quando seu parceiro ou filho diz algo que o irrita, você vê o seu padrão de reatividade surgindo. Você se lembra do karma, uma palavra áspera agora, ação incorreta, plantará uma semente de sofrimento futuro. Em vez disso, você pratica meta. Você olha para seus entes queridos e vê seres complexos, cheios de suas próprias esperanças e medos, assim como você. Quando eles sofrem, você pratica karuna. Você não tenta consertá-los, você oferece sua presença calma como um espaço de cura. Quando o dia termina, você reflete. Não com julgamento, mas com honestidade. Onde eu fui pego pelo apego hoje? Onde eu consegui soltar? Quais sementes eu plantei? Você pratica compaixão por si mesmo por suas falhas, sabendo que este é um caminho, não um interruptor de luz. Este é o culminar de tudo o que aprendemos. Não é uma fantasia. É uma possibilidade real, construída momento a momento. Se esta jornada de 10 capítulos lhe deu um mapa prático e esperançoso para uma vida melhor, se você sente que tem as ferramentas para começar a viver com mais paz e clareza, peço humildemente o seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo. Este gesto, este clique,
é a sua primeira ação correta de gratidão. Ele nos diz que esta jornada importou para você e ajuda esta mensagem de sabedoria a encontrar outras pessoas que estão sofrendo e buscando um caminho. Se você ainda não o fez, por favor, se inscreva no canal. A conclusão: você é o caminho. A beleza dos ensinamentos budistas é que eles não pedem que você acredite em nada cegamente. O Buda não era um deus, ele era um ser humano que acordou. E sua mensagem final foi: não acredite em minhas palavras. Teste-as, veja por si mesmo. A vida desperta não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar inteiro. É sobre parar de viver em guerra consigo mesmo e com o mundo. A impermanência, Anika, deixa de ser sua inimiga e se torna sua professora, lembrando de valorizar cada momento. O sofrimento, Dukkha, deixa de ser uma tragédia e se torna seu alarme, sinalizando onde você ainda está apegado. O não-eu, Anatta, deixa de ser um conceito filosófico assustador e se torna sua maior liberdade, a liberdade do fardo de ser eu. Você tem o diagnóstico, Dukkha. Você tem a causa, Tanya. Você tem a cura, Nirodha. E você tem a prescrição, o caminho óctuplo. Tudo o que é necessário agora é o seu próprio esforço gentil e consistente, esforço correto. A jornada para uma vida melhor não começa amanhã. Ela não está em um livro ou neste vídeo. Ela está no único lugar onde sempre esteve, neste exato momento. Nesta exata respiração. Comece agora.